Rayane, boa tarde. Tu consegue me ouvir? Então, vamos continuar, tá certo? A nossa disciplina, como eu havia falado, ela é importante para vocês, tá bom? E eu quero conhecer um pouco de cada um. Se apresentem aí de forma voluntária, por favor. Sou Maria José, sou do Polo de Caxias. Pronto. Qual é a tua expectativa, Maria, para a disciplina? Compreender mais sobre o assunto que eu ainda não me estudei, só recebi o material, mas não tive tempo ainda de estudar, recebi recentemente. Certo. E faz algum curso, algum outro curso técnico, faculdade, alguma coisa nesse sentido? Só cursos mesmo FIC, aperfeiçoamento. Tá, tá ok. Obrigado, viu, Maria, pela sua atenção, por estar aqui conosco. O próximo, o próximo. Oi, deve escutar? Tô sim. Boa tarde, meu nome é Laiane, eu sou aqui do Polo de Imperatriz, eu sou daqui mesmo, Imperatriz Maranhão. Eu faço, além do técnico, eu faço engenharia agronômica na UEMA Sul, o superior, né? E a minha Período, Laiane. expectativa do curso em geral é a questão de fazer essa associação dos Legal. conhecimentos do técnico com a graduação, mas para a matéria em específica é realmente esse conhecimento e aprender mais sobre o assunto. Tu estás em que período, Laiane? Vou iniciar o 9º período. Quase formando, né? Um Isso, período aí para quase. formar. Falta um pouquinho. Pronto. Raimundo, Tava com o áudio desligado. Meu nome é Raimundo Rodrigues, sou de Davinópolis, o meu polo é de Imperatriz. Sou vestibulando desde 2018. E, ao final dessa matéria, eu quero ter noção de como administrar a arte, gerenciar, em relação às diversas situações que acontecem, e tomar decisões que podem me ajudar a alcançar os objetivos pretendidos. muito legal, Raimundo. Seja bem-vindo, tanto você quanto a Laiane, está na nossa disciplina. Falta agora só... Falta Fabiana e Sara, não é isso? Fabiana Mendes e Sara, por favor. Boa tarde, pessoal. Me chamo Fabiana Mendes. Eu trabalho numa empresa agrícola aqui do setor de Açailândia. E eu espero conhecer melhor a disciplina sobre o sistema de logística. Que legal. Obrigado, viu, Fabiana, por estar com a gente. Sara. Boa tarde, eu me chamo Sara Stephanie, também sou aluna de graduação em Engenharia Agronômica da UEMA-Sul, e assim como a Laine falou, também ter essa associação, né, tanto do superior quanto do técnico, e espero ter o maior aproveitamento sobre a disciplina, ter bastante conhecimento. Obrigado, Sara. Então, de Caxias, a gente só tem a Maria José, é isso? Aqui na sala, né? Isso mesmo, professor. Pronto, perfeito. Meninas, então vamos lá, tá? O nosso primeiro tema, a administração da produção e operação. Por que a administração? São duas palavras que vocês vão ver com muita frequência. Na verdade, você já veem aqueles que fazem graduação ou aqueles que não fazem, mas passam curso de aperfeiçoamento. A palavra administração e o planejamento são muito semelhantes, elas vão estar sempre na nossa vida, né? Elas sempre servem para nos nortear. E na área de vocês, a administração e o planejamento é de suma importância. Inclusive, imaginemos vocês na condição de técnicos ou de agrônomo, vão gerenciar, vão administrar uma propriedade que vocês não vão poder trabalhar com os elementos da administração. Logo, uma empresa, uma instituição, uma propriedade, ela está fadada ao extremo fracasso, porque a administração ela é a base, né? O planejamento é a base para que a gente consiga detalhar, né, de modo bem mais didático, de modo que a gente consiga gerenciar os recursos de qualquer
instituição, seja os nossos próprios recursos, enquanto pessoa física, seja os recursos de uma empresa, de uma propriedade, na condição de pessoa jurídica, né? Então, se a gente não consegue administrar as nossas atividades como pessoa física, possivelmente, né, a gente vai ter problemas de administrar as propriedades na pessoa jurídica, ou seja, empresas ou propriedades que nós nos propusemos a trabalhar. Tá? Então, administrar de modo mais teórico é a arte de gerenciar diversas situações que acontecem na vida e tomar decisões que permitam alcançar os objetivos pretendidos. Então, toda a arte de administrar vai exigir de nós que nós tracemos objetivos. E esses objetivos, eles são desdobrados em ações, em estratégias para alcançar essa ação. Então, a importância de administrar, de trazer esse conceito para essa disciplina, porque a gente começa com esse conceito de administração no seu sentido mais amplo, para poder partir para a administração de produção e operação, tá bom? Então, o que acontece? É muito comum a empresa, ou seja uma propriedade, ou seja uma instituição social, é muito comum que ela seja departamentalizada, ou seja, que ela tenha setores, ou ela seja setorizada, como, dependendo do teórico, usa o termo de departamentar ou de setorizar. Por que é necessário fazer isso, meninos? Porque é necessário a gente delegar função. É necessário nós delegarmos as tarefas para cada ente. Imaginemos uma pessoa que é responsável pela gestão da produção e que responde também pelo financeiro e que responde também pelo marketing. Essa pessoa, alguma dessas ações, ela vai deixar a desejar. Então, por isso que um organograma, né? Eu não sei se vocês sabem o que é um organograma. É importante. O organograma é quando a gente detalha, define as tarefas de cada setor dentro de uma empresa, dentro de uma propriedade rural, tá bom? Eu só vou pedir para que vocês desliguem os microfones, tá bom? Porque aí fica aparecendo para mim, eu ouço só minha voz mesmo e vocês ouvem só minha voz, tá bom? Para evitar algum ruído. Aí quando eu pedir para vocês participarem, vocês acionam o microfone, tá certo? Até aí alguma dúvida, pessoal? Não, até o momento não, tá Então, tranquilo. Então, portanto, é comum a criação, né? Eu falei, tomar decisões que compreendam o seu objetivo e resolver todas as situações e problemas a que estão sujeitas. Pronto. Quando você está na função de gerente de produção, ou gerente de operações, ou técnico de operações, vai aparecer esses desafios que você só vai conseguir resolver se você conseguir de modo organizado. Se você não ser uma pessoa organizada, você vai ter dificuldades, inclusive de delegar, de gerenciar, tá? Então, uma das características do profissional de gestor de produção é que ele tenha a organização, é que ele consiga elencar as atividades e consiga descentralizar e consiga detalhar. É muito comum nós vermos, né, por onde a gente passa, líderes extremamente centralizadores, que tem receio de descentralizar as suas operações. Logo, esse líder que é centralizador, ele tem dificuldade de execução. E a ideia da administração de produção e operações é que as atividades, o fluxo, ele aconteça de etapa por etapa. Aqui também traz um pouquinho do conteúdo mais teórico, né, desses professores, que trata de maneira como as organizações projetam, entregam e melhoram seus produtos e serviços. Assim, todos os produtos que compramos, como roupas, televisores, celulares, serviços que utilizamos em hospitais, salões de beleza, escolas, só chega até nós devido ao gerente de produções e operações. Então, quando você está assistindo televisão, existe uma gestão de operação. Quando você está comprando um equipamento, aquele equipamento, antes de se transformar em um produto, ele foi um insumo. E esse insumo, ele passou por várias etapas para chegar a um produto. E quem coordena todo esse processo, esse processo de insumo, do insumo, da matéria-prima até a produção e até a entrega, é a administração da produção. Tá?
da produção e da operação, que a gente vai já conseguir compreender um pouquinho essa distinção. E aqui, todo esse conteúdo, pessoal, é a nossa apostila, tá bom? Então, para a gente poder aproveitar realmente o que a apostila traz, né? E ficar mais de fácil compreensão na hora de vocês estudarem e na hora de vocês estiverem preenchendo a atividade e a avaliação. Aqui a gente traz um conceito de produção e operação, que é a soja. Tudo que for referente a produto, a sementeira, colheitadeiras, isso está envolvido com a administração da produção. Se, por exemplo, houve um problema, se uma dessas máquinas quebraram, ou faltou fertilizante, faltou algo do tipo que seja algo que é serviço, não é chamado de administração da produção, e sim de operação. Então, para ficar mais claro, tudo que foi tratado a respeito de produto, a gente vai chamar de administração de produção. Tudo que for tratado de serviço, a gente vai chamar de administração de operações. Professor, mas isso é confuso. É confuso. Mas esse exemplo que eu dei é o exemplo mais claro e didático para vocês entenderem. Alguns teóricos, se vocês forem folhearem um pouco a teoria, né, a literatura, eles vão trazer o conceito de administração de operações e de produção juntos, né? Mas a nossa apostila, que é algo que eu acho bem importante, bem bacana, que a nossa apostila ela é de uma qualidade muito extrema. Ela é muito didática e o conteúdo é um conteúdo para nível superior. Honestamente falando com vocês, esse conteúdo que vocês recebem é um conteúdo extremamente técnico. Então, e que os colocam muito à frente de muitos profissionais aí que estão no mercado. Justamente porque há uma clareza nesse conteúdo de modo muito bom, tá bom? Então, esses conceitos, eles são importantes, inclusive para a gente poder caminhar para os próximos capítulos, para os próximos exemplos que nós vamos dar, tá? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Professor, só repetindo, o produto está ligado à administração da produção? Exatamente. E o serviço da administração operacional. De operações. Operação. Exatamente. Olha só, vou ler aqui para vocês. O exemplo aqui do modo mais abrangente. Imagine que uma empresa ou pessoa adquiriu uma propriedade rural para produzir soja. Essa empresa precisará administrar a quantidade de sementes necessárias, a gestão dos trabalhadores, a gestão das semeadeiras e colheitadeiras, a gestão do processo de plantação e colheita e tudo que se refere à produção do grão em si. O que essa empresa está fazendo é o que chamamos de administração da produção. Em uma nova situação, imagine que uma das colheitadeiras apresentou algum problema. E será preciso chamar um técnico. O serviço que gerencia a assistência técnica dessas colheitadeiras, como atendimento telefônico, reposição de peças, entre outros, também precisa ser gerenciado pela administração de operações. Podemos concluir que o controle da produção de um produto é feito pela administração da produção e o controle da operação de serviço pela administração de operações. Então, serviço, operação, controle de produção, produto, certo? Administração de produção. Vamos exemplificar melhor isso. Eu, Diego, fui comprar uma TV. E essa TV me deu problema. Eu vou entrar em contato com quem, pessoal? Com a assistência, não é isso? Sim. Essa assistência, vamos dar um exemplo, é da Samsung, certo? A Samsung aqui em São Luís, sou de São Luís, autorizada da Samsung. A partir desse momento, eu comprei uma TV, eu passei pelo estágio da administração da produção. Quando essa TV ela começa a me dar problema, eu tenho que acessar a central, né, que é o SAC de atendimento ao cliente, para eu chegar até a autorizada. Isso é operação. Então, tudo que for intangível, pessoal, ele vai ser a administração de operações.
tudo que for tangível, o palpável, é a administração de produção, tá certo? Então, eu acho que desse modo a gente consegue deixar um pouco mais claro esse conceito, tá bom? Serviço, professor, serviço de streaming, de internet, de YouTube, Netflix, é mais produção ou operação? Do modo que chega para a gente, é operação, tá? Mas em algum momento ela vai ser produção. Mas de um momento muito, muito, muito pequeno. Ela é muito mais administração de operações do que de produção, tá bom? Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Sim, professor. Pronto, perfeito. Sigamos. E aí, pessoal, o que acontece? O nosso processo de melhorias, né, a produção e a logística, ela veio ganhar mais corpo quando houve a Revolução Industrial. Até então, como é que acontecia anteriormente? As pessoas praticavam muito o escambo, né? Quem produzia milho trocava com quem produzia arroz, né? As pessoas viviam de modo isolado e depois começaram a viver em tribos, em grupos, e aí as pessoas começaram a se socializar. Socializando, começaram a perceber as necessidades. Aí foi quando veio, né, um dos marcos, né, foi o James Watt, que inventou a máquina a vapor, que deu origem a um dos maiores marcos importantes da humanidade, que foi a Revolução Industrial, né? Então, nesse período aí do século XVIII até início do século XIX, nós vivenciamos a Revolução Industrial, inclusive é pauta de vestibular, é conteúdo de vestibular, é conteúdo de Enem, né, porque ela foi um marco, é como se fosse um divisor de águas para o processo de industrialização no mundo, primeiro do primeiro mundo, né? Porque também as pessoas o primeiro mundo começou a identificar nos países da América Latina, da América do Sul, que esses países poderiam ser suas colônias de exploração. E nessas colônias de exploração havia um sistema de cultivo, de plantio ainda rudimentar. E essas produções, elas sempre iriam para os países de primeiro mundo, né? Para a Europa, com a exemplo da nossa cana-de-açúcar, que nós fomos o maior produtor na época de cana-de-açúcar. E sem falar do café e de outros produtos que vocês sabem até melhor do que eu, que são estudantes da área, tá bom? Mas para nós podermos entender a gestão da produção e da logística, é importante a gente passar um pouco por essa revolução industrial, tá certo? E aí, logo depois, o Frederick Taylor, que hoje a gente estuda muito o Frederick Taylor no sistema taylorista, né? Principalmente quem é da área de administração, quem é da área de produção, quem é da área de logística, ele criou o princípio da metodologia científica, que foi um livro que foi também importante para que as pessoas conseguissem entender que a administração ela é um arcabouço. O que é um arcabouço? A administração ela é extremamente abrangente, mas ela precisava ser estratificada para poder ter um entendimento melhor. E aí foi quando começou-se a se falar em administração da produção, para organizar essa produção em massa, que antes não existia, a fim de atender a população mundial crescente. Mas qual foi o boom, meninos? Qual foi o boom da produção? Foi quando se eclodiu as guerras mundiais, né? Então, as pessoas começaram a produzir em grande escala, porque precisavam de mantimentos, precisavam de uma série de produtos. Aí vocês me perguntam assim, mas, professor, a gente percebe ainda que o Brasil é um estado nacional, né? Eu digo, estado nacional, um país extremamente agrário. Sim, ele é agrário, mas a gente precisa também lembrar que o Brasil ele foi colônia de exploração. Ele sendo colônia de exploração, isso demorou o nosso processo. E também foi uma escolha também muito de quem passou, dos presidentes que passaram pelo Brasil, de não revolucionar industrialmente o nosso país. Por um lado, a gente paga uma conta alta por isso, né? Mas, por outro lado, a gente é um dos principais produtores de alimento do mundo. Inclusive, nessa pandemia,
o Brasil ele conseguiu, ele exportou mais do que importou. A gente vive aí uma inflação, nós vivenciamos um aumento do arroz, do feijão, do óleo, da carne, porque os nossos produtos, as nossas commodities começaram a ser, os países, principalmente a Europa e os Estados Unidos e a China, começaram a pedir mais, a demandar mais. E aí vocês vão de convir comigo que se você é um produtor e você pode vender em dólar, você vai preferir vender em dólar, que você vai conseguir ter um lucro melhor, porque a nossa moeda está desvalorizada um pouco, porque você vai conseguir ganhar mais do que produzir para o seu próprio país. Sim ou não? Sim. Então, esses produtores e essas grandes agroindústrias, essas grandes fazendas, optaram em produzir, em fornecer para o mercado externo, né? Por isso que a gente vê que vários produtos estão mais caros dentro do nosso estado, dentro do nosso país, né? É só você pegar um exemplo. Às vezes, os grandes produtores de peixes, vou citar um exemplo aqui de um município. Você vai em Tutóia, você vai no outro município, aquela região ali da Baixada, aquela região ali da Baixada Ocidental, ela produz muito peixe, mas os peixes não ficam ali. Eles vão para Belém, para o Ceará. Logo, esses mariscos, esses peixes, eles ficam mais caros dentro da própria cidade. Então isso é muito comum acontecer, tá? Pessoal, tá claro para vocês? Tá claro? Sim, professor, tudo Eu falo um certo. pouquinho rápido, tá bom? Se tiver Tá bem tranquilo o entendimento. ficar uma dúvida, vocês me falam, porque eu falo um pouquinho mais rápido, porque o cérebro aqui é bem agitado, tá bom? Então, para a gente entender um pouco essa dimensão dos processos produtivos, né? Na condição de vocês, quando a gente está, ou na minha condição, né, que sou da área de administração, quando a gente está projetando, tá entendendo um pouco os processos produtivos, a gente tem que levar em consideração como é que esse processo produtivo, essa administração da produção, ele acontece, né? Ele acontece através de 4 formas: o volume, a variedade, a variação e a visibilidade. Essas dimensões são importantes de entender por quê? Porque elas nos ajudam a administrar melhor um insumo, a administrar melhor aquilo que a gente tem na nossa propriedade. O volume ele é muito, muito fácil de nós entendermos. Essa dimensão é a capacidade que essa propriedade tem de produzir, né? Em determinado tempo, eu sei que a soja para a região sul do Maranhão, ela se dá a colheita em um momento. Para a região de Chapadinha, ela se dá em um momento distinto. Então, eu ter esse entendimento de que, naquele período de tempo, quanto de volume eu vou ter, tá? E a variedade? A variedade é eu entender que a minha produção, ela pode produzir o milho, ela pode produzir a soja, inclusive nesse período de entre safra, né? Ela pode produzir o tomate, ela pode produzir o que mais? A cana-de-açúcar, enfim. São as variedades que a minha produção pode ter, certo? Que é na diversidade dos produtos. O que é a variação? Né? A variação, ele é muito ligado com os caminhões graneleiros, tá? Esses caminhões, meninos, eles ficam ociosos em uma determinada época do ano. Num período de safra, não sei se vocês sabem, falta caminhões no Brasil, né? A gente vai conseguir discutir um pouquinho sobre na nossa próxima aula, que são sobre os sistemas modais, os tipos de sistema que nós temos. E o Brasil, ele escolheu fazer o que nos Estados Unidos fez.
a gente escolheu o modal terrestre, de rodovia. Então, nos falta caminhões para fazer o traslado dessas cargas, né? Para levar de um ponto para o outro, principalmente aqui para o Porto do Itaqui, que vem aí do sul do Maranhão. E aí, nesse período, eles ficam ociosos, essa variação. Aí, o que os caminhoneiros fazem? Eles pegam os seus caminhões, aí botam aqueles equipamentos que é por isso que são chamados de caminhões graneleiros, para que eles possam, nessa época, levar tanto a soja, quanto na época da entre-safra, levar o milho, levar a cana-de-açúcar, ou levar outros produtos, o arroz, que o Maranhão também é um grande produtor de arroz, ou outros tipos de cargas. Porque senão a conta no final do mês não fecha. Imagine vocês serem um dono de caminhão e vocês rodarem só no período da safra. Vocês vão ter prejuízo nos próximos meses, não vão? Então é importante, Vai dar certo, não. é importante fazer trabalhar essa dimensão, tá? Essa dimensão da variação é um pouco mais complexo de entender, tá? Mas eu espero que eu tenha conseguido ser didático com vocês. A visibilidade, ela é também complexa de se entender, mas porque a visibilidade é quando você vai no supermercado, você não consegue entender os estágios que aquele insumo lá, você não consegue ver o suíno, o boi, a vaca, lá na fazenda, quando você está comprando a carne. Vocês tentam mentalizar isso, interpretar isso? Não, né? Estou no frigorífico comprando um quilo de carne. Vocês não têm essa noção de que essa carne, o boi precisou ser alimentado para poder ser abatido. Antes de ser boi, ele foi um garrotezinho, enfim, um bezerro. Essa visibilidade a gente consegue enxergar quando a gente tem um entendimento maior. A partir de amanhã, quando vocês forem ao supermercado, vocês já vão ter um entendimento melhor do que é visibilidade, porque vocês vão pegar a linguiça e lembrar que aquela linguiça um dia foi um suíno, ou foi um boi. Tá? Então, o arroz, para ele chegar naquele processo de empacotamento, ele um dia foi um grão. Então, a visibilidade é nesse sentido. E que a gente só consegue, na indústria, a gente quase não vê. Né? Porque desse porco foi feito o pernil, foi feita a linguiça, foi feito o torresmo, enfim, foi feita uma série de coisas, uma série de produtos. Tá? Mas quando você compra no varejo o arroz, se você tiver passado por esse entendimento, tiver conhecido um pouco esse passo a passo, aí você consegue entender. Tá bom? Então, a gente fechou as dimensões dos processos produtivos. Ele se dá através do volume, da variedade, da variação e da visibilidade. Aquele exemplo que eu estava dando para vocês. Durante o período de safra, faltam caminhões para transportar os grãos. Na entre-safra, no entanto, sobram caminhões. Como os transportadores lidam com essa dimensão de variação da oferta? Geralmente, eles utilizam veículos multifuncionais, ou seja, que transportam diferentes tipos de carga, como é o caso do caminhão graneiro. Então, o mesmo caminhão, ele consegue transportar o milho, a soja e outros materiais, certo? Olha só, na prática, como é que é isso? Exemplificando como a produção de soja se enquadra. A soja é o produto mais fácil a gente conseguir evidenciar essas dimensões, tá? Quando a gente fala de volume alto, é porque uma produção de soja, geralmente, ela nunca é baixa, ela é alta, tá bom? O ideal, né? Alto, soja alto, variedade. A variedade, ela é baixa. Por que variedade é baixa? Porque ela só é soja. Ela só vai passar por vários outros estágios quando ela passar por um processo de industrialização. Conseguiram compreender? Pessoal, conseguiram compreender a parte da variedade da soja? Sim. A variação é baixa. Visibilidade também baixa. E baixa por quê? Porque a gente não consegue chegar a pegar o óleo ou algum produto e dizer assim, isso aqui veio da soja. Não, a gente compra porque às vezes é mais barato, é porque está atendendo uma necessidade nossa, tá bom?
Do ponto de vista da administração de produção, a soja é um sistema perfeito, uma vez que o volume de produção é alto, não tem quase nenhuma variedade, pois se planta soja normal ou transgênica, porém a variação da oferta é alta, em razão da safra, e a visibilidade perante o consumidor é baixa. Pronto. Aí tem aqui o sistema de produção, a gente chega no sistema de produção, né, que o sistema é um todo que não pode ser separado, sem que ocorra a perda de suas características essenciais, necessitando ser estudado como um todo. Ele deu o exemplo aqui, o autor, do exemplo bancário. O que é isso, Diego? O exemplo bancário. A gente vai ao banco, entra no banco para pagar uma conta. Aquilo se deu a entrada. Quando eu pago a conta, é o processamento. Alguém está me atendendo, certo? Finalizou o atendimento, eu volto para casa, é a saída. Mas, se porventura eu esqueça de que eu levei o dinheiro e levei só a fatura, eu tenho que voltar para o sistema, para o ponto inicial de entrada, processamento e saída. Então, todo o sistema de produção ele vai se retroalimentar. Ou seja, o gado ele chega na fazenda, ele é criado na fazenda, ele vai passar por um estágio de engorda, ele vai ser depois passar por estágio de abatimento, né, lá no matadouro, e desse boi vai sair vários e várias coisas. A carne dele vai servir para várias coisas. Então, todo o processo de cada produto, meninos, vai passar por um processo de entrada, processamento e saída. A picanha vai entrar por um processo de entrada, o filé por um processo de entrada, dentre outros tipos de carne, bom? De corte de carne. Aí como é que a gente transforma isso? Recebemos insumos na forma de materiais, pessoas, dinheiro, informação, e esses insumos são modificados formando os produtos. Ou seja, tudo um dia foi insumo. O suco que você bebe na sua casa, você vai no supermercado, você vai no mercadinho de frutas, você vai comprar a polpa, né, já embalada. Mas aquela polpa, antes de ser polpa, ela foi fruta, certo? E antes de ir para a indústria, ela estava na planta, no seu modo como in natura. Para ela chegar como produto, ela saiu do estágio de in natura, virou insumo, e insumo foi processado e virou produto, tá? Como o nosso fluxo diz aqui. Ó. Recursos, materiais, informações, clientes, instalações físicas e funcionários. O que é isso, Diego? É porque numa indústria, numa empresa, eu não só preciso dos insumos. Eu preciso de pessoas que manuseiem esses insumos. Só que eu não só preciso de pessoas, eu preciso de informações. Porque se eu não tiver informações técnicas para transformar aquele insumo em um produto, eu não consigo entregar isso para o mercado. Só que eu também preciso de instalações físicas, ou seja, eu preciso de estrutura. Então, primeiro eu venho para o recurso, depois eu vou para o processamento, porque eu tendo recurso, eu consigo fazer o processamento, né? Eu consigo transformar esse insumo em um produto, e a saída é o produto. E a saída ela vai ser o quê? Ela vai ser ou um produto ou um serviço. Certo? Ok, meninos? Entendido. Pronto. Vamos ver alguns exemplos. Olha só, aqui o exemplo, eu vou estar lendo esse exemplo para vocês para ficar um pouco mais didático, que vocês conseguirem entender melhor. Tá? Vamos ver o exemplo do salão de beleza. Salão de beleza. Recursos a serem transformados são os clientes que desejam corte de cabelo. Vocês conseguem encaixar a administração da produção e da operação em quais desses? Depois que eu vou falar para vocês o exemplo. Aqui a gente consegue ver muito, muito claro o exemplo de administração da operação e administração da produção, certo? Salão de beleza. Recursos a serem transformados são os clientes que desejam um corte de cabelo. Recursos transformadores
são o cabeleireiro, o pente e a tesoura, utilizados para efetuar o corte. O processamento é o corte em si e a saída é o cliente com o cabelo cortado. Resultado do serviço executado. Aqui, Laiane, a gente tem uma administração de operações, certo? Um salão de beleza no exemplo geral? Ou só em um trecho? Isso, certo? Montagem de um carro. Recursos a serem transformados são o metal, as peças e os acessórios. Os recursos transformadores são os empregados, as máquinas e equipamentos. O processo de transformação é a montagem do carro em si. A saída é o produto denominado carro, que pode ser comercializado ao consumidor final. Nesse aqui, Laiane, a gente consegue, e os demais, nós conseguimos enxergar tanto a administração da produção quanto da operação. Diego, lá no salão de beleza, a gente consegue enxergar isso também? Consegue. Mas a gente consegue enxergar com mais evidência na montagem de um carro. Certo? A usina de cana-de-açúcar e produção de carne. Uma usina de cana-de-açúcar, por exemplo, o recurso a ser transformado é a cana. Os recursos transformadores são as máquinas, os empregados, e as saídas são produtos como o etanol e o açúcar. Ou seja, a cana no seu estado de natura, né, vai ser moída, vai passar por um processo para chegar para ser ou açúcar ou combustível. No caso da carne, são os bezerros, os recursos transformadores, são o vaqueiro, a ração, o pasto, as instalações da fazenda. O processo de transformação é o crescimento e a engorda do animal. A saída é o bovino pronto para ser abatido. Então, eu acho que ficou bem mais fácil e mais didático vocês entenderem essa parte de gestão da produção e, a administração da produção e a administração da operação, certo? Até aí, pessoal, tudo bem? Estou entendendo o silêncio de vocês como se vocês estivessem aprendendo, tá bom? Tudo certo, professor. Projeto de processo. Pode falar. Os três lá no caso, então, ficariam como administração do processo de operação. Isso, exatamente. Tá? Projeto de processo e produto / serviço. Aqui ele está dando um exemplo do suíno, né? O momento que é processo, o momento que a gente tem a administração da produção e o momento que a gente tem a administração de operações. Tá? Processo. Processo é a combinação de pessoas, máquinas e equipamentos que resultam na produção de um produto ou serviço. Produto e serviço é resultado do processo. Então, processo a gente pode considerar a administração da produção e produto e serviço, que é o resultado, a gente pode considerar a administração de operações. Lembrando que, se for produto, vai ser operação. Se for serviço, vai ser produção. Se for serviço, vai ser operação. Tá? Os professores Slake e Johnston explicam que todos os produtos e serviços possuem um conceito, que é o entendimento da natureza do uso, do valor do serviço e produto. Este conceito surge do atendimento de necessidade dos clientes, que podem ser implícitas e explícitas. Lembra quando eu falei da situação da minha televisão que eu comprei e quebrou e eu fui para autorizada? Lembra quando eu falei do serviço de streaming, YouTube, Netflix, HBO? Ou seja, são necessidades implícitas e explícitas. Algumas necessidades, elas estão mais implícitas no campo da intangibilidade, e as necessidades explícitas, elas estão muito mais no campo do produto, tá? Um exemplo, implícita, telefonia móvel, WhatsApp. Explícita, o alimento pronto, tá? Ao contrário das cadeias produtivas industriais, as cadeias produtivas agroindustriais possuem, na maior parte das vezes, uma demanda explícita. É a demanda clara por determinado tipo de produto. Por exemplo, alimentos.
Ou seja, na área de vocês, vocês vão conseguir ver com muito mais frequência as explícitas. Na área nós temos 3 setores, tá, pessoal? Quando a gente fala de economia, a gente fala de 3 tipos de setores. Comércio, serviço e indústria, tá bom? Ó, comércio, serviço e indústria. Na área de vocês, que são indústrias, é mais possível vocês verem os produtos explícitos. No setor do serviço, a gente vai ver mais ações implícitas. Vou dar um exemplo para vocês também. Diego, quando é que minha atividade enquanto gerente de produção ela pode ser uma atividade implícita? Quando eu estou dando consultoria para uma fazenda. O meu conhecimento, ele é implícito. Ele não é tão explícito, porque vocês não conseguem, tipo, eu na condição de professor de vocês, de tutor hoje, o meu conhecimento, ele está sendo explícito, porém vocês não conseguem pegar, assim, apalpar, entenderam? Então, ele é implícito. Se vocês forem trabalhar na área de consultoria para fazendas, vocês vão trabalhar com a parte implícita. Agora, quando vocês estão gerenciando essa fazenda ela está criando gado, vocês estão fazendo atividades explícitas, tá? As pessoas precisam de alimentos para si e para os animais, que produzem proteína, carne, leite e mel. Aí aqui me dá um exemplo do café, tá? A nossa indústria do café, ela cresceu muito. Só que teve alguém que não quis, que achou que só o café, o pó do café, já vende bastante. Mas se eu for transformar isso em cápsula, isso vai vender muito mais. Porque o processo inovativo, de inovação, ele tem que estar incorporado na estratégia de qualquer empresa. Senão, ela está fadada a desaparecer do mercado. Então, tiveram a ideia do café, né? O seu valor foi aumentado, porque se a gente pode vender o café em pó a R$2, a gente pode vender uma cápsula dessa, uma caixa a R$10, R$15. Então, esse café, ele está muito explícito na cabeça do cliente, de quem compra, tá? Então, lá na apostila tem um pouquinho esse exemplo, vocês dão uma lida depois, tá? Agora a gente está indo para a parte da estratégia da produção. Não adianta eu saber de variedade, de visibilidade, de entender um pouquinho sobre o que é a parte da produção, a parte da operação, se eu não entender as estratégias, né, da produção, as estratégias que levam. E isso a gente vê muito quando a gente está falando sobre empreendedorismo. A gente está falando sobre a empresa em si. E uma propriedade, ela não deixa de ser uma empresa. Ela é uma empresa, inclusive, que ela vive para dar lucro. Né? Se ela não consegue dar lucro, ela não consegue pagar os seus vaqueiros, ela não consegue pagar seus funcionários. Tá? Então, a função da produção. Primeira função, produção. É responsável pela administração da produção, que é isso que a gente já vem falando, que a gente já vem conversando. Só que essa propriedade, ela precisa de um braço de alguém que possa vender isso. Imagina você produzir e não ter para quem venda. Hein? É importante, porque senão esse produto não tem comércio. Imaginem vocês, eu vou deixa eu dar um exemplo aqui. Eu vou lá para aquela região extremamente fria, lá da Argentina, em Bariloche, que é muito, muito frio, e eu resolvo colocar uma indústria de sorvete. Vocês acham que isso vai dar certo, meninos? Oi, oi, oi. Não entendi a pergunta. A gente está falando sobre estratégia de produção, tá, Raimundo? Eu falei sobre a primeira, a função produção, que é a administração da produção, que é aquilo que a gente já havia conversado. E a função, agora, o segundo passo é a função marketing. Imaginem vocês produzirem e não ter para quem vender. Imaginem eu, Diego, colocar uma indústria de sorvete
lá na Argentina, lá em Bariloche, que é extremamente frio. Você acha que eu vou conseguir vender esses sorvetes? Dificilmente. Exatamente. Por quê? Porque a minha produção ela tem que estar ligada com as demandas de mercado, com o que o mercado está pedindo, está necessitando. Tem que vender a necessidade das pessoas, né? Exatamente. Diego, mas aí Steve Jobs, ele lançou o iPad. Não tinha essa necessidade, mas ele criou uma necessidade. Ele sabia, ele estudou o comportamento humano. Ele sabia que quando ele fosse lançar algo, as pessoas iriam comprar. Então, assim, a gente tem que estar ligado também no que o mercado está querendo dizer, mas ninguém ainda não percebeu. O que foi feito? Por que foi gerado? Começou a se fazer polpa de fruta, gente? Por que a polpa de fruta começou a existir? Por que as geleias começaram a existir? As compotas de geleia começaram a existir? A coalhada começou a existir? Porque existia muito produto que estragava, certo? E as pessoas foram dando tratamento, criando produtos, criando subprodutos, porque conseguia aproveitar essas frutas melhores. Concordam comigo? Sim, professor. Então, que nem o caso do pão, né, professor? Que aí o pão eles fazem torrada. Perfeito, Fabiana. Perfeito, exatamente. Exatamente. Eles fazem torrada. O bolo, eles também já fazem torrada do bolo, né? Porque eles pré-aquecem cortam o bolo e fazem uma torrada mais doce. Enfim, tem uma série de coisas que consegue aproveitar. Agora estão usando muito aquelas águas saborizadas, pega aquelas frutas com a casca da fruta, fazem as águas saborizadas. Opa, alguém quer falar? Pedi para ativar o som, deixa eu ativar o som. Professor, por que você acha que o mercado futuro é assim prejudicial ao fato de a gente usar, no caso, vender, né? Vender o produto antes de ter a colheita e tudo. Como, Raimundo? Eu não entendi a parte final. Em relação à técnica de venda de mercado futuro. Tipo, eu tenho um produto e antes de colher ele, eu vou lá e vendo. E por que você acha que isso é ruim? Essa tua pergunta, Raimundo, ela é muito pertinente. A gente, inclusive, vai falar sobre isso na nossa próxima aula. Na verdade, Raimundo, o que mais acontece é isso no mercado de vocês. O mercado de soja, de milho, de arroz, de feijão, a safra do café. As pessoas, na maioria das vezes, já têm a sua safra totalmente comprada. Só que há um lado bom e há um lado ruim também disso. Então, mas geralmente isso é um risco, porque vamos imaginar. Vamos imaginar que você, em determinado período, você vende a sua safra, você tem lá 30 mil hectares, e você vende por um valor. E naquele momento, o mercado, o teu produto está extremamente valorizado. Então, tu vai ganhar, né, valor acima do mercado. Só que quando esse cliente teu que já comprou, que já inclusive pagou, ele vai colher, ele vai exportar esse produto já se desvalorizou. Então, às vezes, para quem compra, isso é muito arriscado. E diga em que momento isso pode ser arriscado para nós. Porque assim como acontece com quem compra, acontece com quem vende. Naquele determinado momento, o mercado tá ditando que esse é o valor, e daqui a 6 meses o meu produto vai lá para cima, só que eu já vendi. Certo? Consegui responder, Raimundo, a pergunta? Pode falar, por favor. Aconteceu com a soja, né? Essa safra 2021, o pessoal fecharam as sacas aí a 100. Quem fechou a 100 ainda fechou bem, né? Teve alguns que fechou a 80, 90.
e agora a saca está 172. Então, os produtores estão tudo arrependidos, mas assim, já tem contrato fixado ali, não tem como mais. Agora o jeito é entregar naquele preço. Exatamente. Então, assim, e isso aí, Raimundo, é as leis de mercado, né? Infelizmente, não tem muito para onde correr. E assim, professor, tem alguns produtores que não querem entregar, né? Tipo assim, tem aqueles que dão um pouco mais de trabalho, mas assim, tem que pensar pelo outro lado também, que poderia ter baixado. Se tivesse baixado, a empresa ia pagar o preço que foi a negociação, né? Exatamente. E às vezes também, Fabiana, porque a área de vocês é uma área que depende muito do clima, do tempo. Inclusive, a gente vai falar um pouco na nossa próxima aula. E às vezes as condições elas não são tão favoráveis. E para o vendedor, às vezes até é bom ele vender em tal valor, porque às vezes deixou de chover, mas ele já vendeu o vapor. Então, o que vai ser colhido, e isso tem que estar em contrato, né? Porque tem que colocar esses fatores climáticos que independem da ação humana para poder você também não ter prejuízo. Porque se não tiver em contrato, você acaba tendo prejuízo. Certo? É mesmo, professor. Vamos lá. Então, por isso que o marketing é muito importante, porque o marketing é o que vai conseguir comercializar. É o marketing que vai deixar esse produto mais bonito. Eu quero vender polpa de fruta. Mas tá, eu vou pegar um saco, eu vou envasar essa polpa, eu tenho que deixar um design, um layout, porque o cliente, ele compra primeiro com os olhos. Se for uma embalagem... Quantas vezes a gente já foi no supermercado, aquela embalagem não era muito agradável, o produto era até mais barato, mas a gente preferiu comprar mais caro, porque o produto a embalagem era mais apresentável. Então tem que ser levado em consideração, tá? Os aspectos do mercado e como comercializá-los. A parte da função, desenvolvimento de produtos e serviços. Cria novos produtos e serviços, que é o caso do café, da cápsula, né? Eu com esse milho, o que eu consigo fazer com esse milho? Eu consigo colocar em conserva, eu consigo fazer desse milho um creme, enfim. Sempre estar pensando que com esse produto você precisa fazer vários outros subprodutos, porque você fazendo vários subprodutos, principalmente para a indústria, você consegue ter uma margem de lucro e uma participação no mercado muito maior, muito mais representativa. Aí nasce um problema que eu acho que é assunto da nossa próxima aula, mas eu vou aproveitar e vou fazer um adendo aqui. O que acontece com a gente? Nós escolhemos ser um país agrário, um país abastecedor. E aí o que a gente faz? A gente dá nossas commodities in natura para os Estados Unidos, para a Europa. O que eles fazem? Eles nos devolvem como produtos. Tá aí o exemplo do óleo, tá o exemplo do óleo de coco, tá o exemplo aí do próprio leite, enfim. Tem uma série de produtos que nós vendemos como insumo in natura e eles nos vendem como produto. E vocês sabem, meninos, que a diferença do produto para o insumo é gritante. Se eu compro, sei lá, uma laranja, o quilo por R$1,50, vão me entregar a laranja, hoje a vitamina C é muito usada para tratamentos estéticos, né? Eles vão me devolver isso num valor muito caro. Então, 2, 3 ml de vitamina C para passar no rosto, a 15 ml, me cobro R$200, R$300, dependendo do laboratório. Então, para vocês perceberem, claro que por trás disso, existem vários outros produtos, outros insumos que foram agregados, né? Porém, para vocês perceberem o quanto a gente paga caro por nós termos que escolher ser um país agrário. A gente poderia ser os dois. À medida que a gente produz insumos, a gente também transforma esses insumos em produtos. As meninas que usam óleo de coco no cabelo, elas pagam muito caro por isso, porque a grande maioria desses óleos vem de fora, tá bom? Funções de apoio. Envolve funções que dão suporte à produção, como recursos humanos, serviços financeiros e contábeis. As funções de apoio estão mais ali ligadas ao capital humano, aos funcionários, aos colaboradores. Aqui tem os objetivos da produção, né? A produção ela tem que estar focada em qualidade,
em velocidade, em confiabilidade, flexibilidade e em custo. Toda a produção ela tem que levar em considerações esses objetivos. Não adianta ela ter uma grande qualidade, mas os custos dela ser extremamente elevado e ela entregar esse produto para o mercado de um preço muito alto e esse produto não vai conseguir vender. Tá bom? Ah, professor, mas tem produtos que isso acontece. Ah, tem produtos que acontecem, mas que são empresas que têm uma marca muito forte no mercado. Certo? Não adianta eu falar de qualidade, mas se eu não consigo entregar o meu produto em um tempo que eu acordei com o meu fornecedor, com o meu cliente. Certo? Então, o que é qualidade? Qualidade é o processo de produção e colheita, deveria ser capaz de atender as características como taxa de umidade, taxa de impureza, avarias, propriedade do grão. Isso aqui a gente está falando da soja, tá, pessoal? Não adianta eu fornecer a soja se essa minha soja está cheia de avarias. Isso não é qualidade. Velocidade. O processo deveria ser capaz de processar a soja em ciclos cada vez mais curtos, entre o plantio e o consumo. Né? É o que acontece isso, principalmente o pessoal da área de agronomia, a Embrapa hoje no Brasil, cada vez mais ela está estudando a soja, porque a soja, o Brasil todo, grande parte do Brasil, né, produz soja hoje em dia, porque virou algo muito interessante financeiramente. Então, a demanda do mercado externo é muito grande pela nossa soja, porque é uma das melhores sojas do mundo. E aí as pessoas, os estudiosos, os cientistas, né, os estudiosos da Embrapa e de outros institutos, de outras indústrias, eles estão cada vez mais diminuindo esse tempo de plantio e consumo, né? Seja mexendo no solo, seja mexendo seja usando os aspectos climáticos a seu favor para poder entregar esse produto em menor tempo, tá? Confiabilidade. O processo deveria garantir que a produção de soja seja entregue nas quantidades contratadas. Não adianta eu pedir para Maria José, para a Laiane, para a Fabiana, que me disseram que vão me entregar 100 mil sacas de soja, estou esperando aqui no Porto do Itaqui, e me chega 60, 50, me chegou a metade. Então, isso não é confiabilidade, tá? Eu tenho que cumprir com aquilo que eu estabeleci em contrato. Flexibilidade. O processo deveria garantir a produção de diversos tipos de grãos de soja, de acordo com a demanda, bem como plantações complementares, como milho. Eu estou contratando a Fabiana, o produto que ela está produzindo. E Fabiana me disse assim, Diego, se tu quiser um milho, eu também tenho uma safra de milho. Eu acho interessante, tá? Aí eu vou lá, negocio com Fabiana, ou a minha soja não ficou pronta aquela demanda que eu contratei, mas existiu uma flexibilidade entre eu e Fabiana. A Fabiana me falou isso com antecedência. E disse, Diego, olha, se tu quiser, a gente pode pegar para que teu caminhão não tenha prejuízo, a gente pode colocar o milho também, já que tu também vende milho. Consegue compreender, meninos, como tem que haver essa flexibilidade dentro do mercado, dentro de uma operação, dentro de uma indústria? E os custos é que o processo deveria garantir que a produção de soja custasse o menos possível, com a eliminação de perda e desperdício, reduzindo os custos da produção. Imaginem o quanto de perdas a gente tem se a gente pegar essa produção lá de Imperatriz de Balsas, esse caminhão vem vindo, trazendo soja. Para eu que sou de São Luís, quando eu passo ali perto do Porto do Itaqui, existe uma série de grãos de soja. Já existe pessoas que ficam juntando essas soja para poder botar para animal, para vocês perceberem o quanto isso é oneroso para essas indústrias, porque os nossos sistemas modais não são de qualidade, às vezes esses caminhões eles não têm a proteção devida, o que acaba estragando bastante. Diego, mas eles não percebem isso? Com certeza eles percebem. Toda produção tem aí uma métrica, uma porcentagem que você pode ter como se essa mercadoria fosse estragar ou desse perda ou avaria. Tem uma porcentagem, né?
dependendo do setor que é aceitável pela área financeira. Tá? Até aí, tudo bem, pessoal? Tudo bem. Certinho. Aí aqui tem a estratégia de produção, né? As produções, elas podem se dar de diversas maneiras. Elas podem se dar de maneiras de cima para baixo, baseadas no mercado, de baixo para cima e baseadas em recursos, baseadas no mercado, aquelas que a gente começou ainda agora há pouco, né? Eu faço algo de acordo com aquilo que o mercado já compra. Baseada em recursos, eu faço algo baseado enquanto o meu fornecedor está disposto a pagar. Tá? Pronto. Aí aqui a gente passa para o próximo capítulo para nós podermos também encerrar, tá? Porque senão a gente vai passar aqui a noite inteira conversando, tá bom? Planejamento e controle da produção. Aí eu falei, lembra que eu falei no início da nossa fala sobre administração, sobre planejamento, né? A nossa vida é um planejamento, a gente tem que saber para onde a gente vai. A gente não pode ser que nem a música aí do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então não pode. A gente tem que saber aonde a gente quer chegar. Eu estou no ponto A, eu preciso ir para esse ponto B. O que eu, enquanto gestor de produção, gerente de produção, preciso fazer para poder estabelecer objetivos, estabelecer metas, né, estabelecer estratégias para poder alcançar essas metas e poder ter resultado. Tá? Aqui fala um pouquinho sobre o planejamento do controle da produção. São atividades essenciais na indústria, na agroindústria, na fazenda, toda e qualquer operação precisa ser planejada e controlada para ter sucesso. Para exemplificar, pense em uma fazenda que comercializa suínos e bovinos para frigorífico na região centro-oeste e sudeste. Pronto. A produção de suínos é feita em alguns galpões próximos uns aos outros, com ligações internas. Já os bovinos são criados na pastagem e no processo final de engorda ficam em um espaço de confinamento. A gestão de processo de produção é feita pelos zootecnistas, que além de cuidar da produção, devem vender os animais para os frigoríficos. A saúde dos animais é controlada pelos médicos veterinários e o trabalho operacional por trabalhadores contratados. Além disso, existe o pessoal que trabalha com as operações de gestão da fazenda, como compra de insumos, controle dos veículos, transporte dos animais, etc. Tá? Até então, a gente estava falando sobre conceitos e sobre dimensões, sobre características da administração da produção e da operação. Agora a gente passa por uma coisa mais executável, mais prática, que é entender um pouco sobre como é que essas indústrias, como o planejamento, ele se processa dentro de cada fase, né? Aí considerando o suíno, considerando o bovino, considerando, inclusive, a criação, a área da ovinocultura, da piscicultura, tá? Aí o planejamento aqui, vocês sabem disso, você já deve ter falado, né? Curto, médio, longo prazo. A gente fala, quando fala de longo prazo, a gente fala muito num planejamento estratégico, porém, hoje em dia, os planejamentos a longo prazo, eles têm cada vez mais ficado em médio prazo, porque a gente vive uma transformação social, econômica, cultural muito grande, principalmente com a pandemia. A gente percebeu que tinha prazos longos que a gente precisou antecipar, teve planejamentos que a gente precisou antecipar. Então, inclusive, a própria Vale, a própria Ambev, essas indústrias que atuam na região sul, a própria Skin, que não é mais Skin, que é Heineken, aí em Caxias, elas têm planejamentos de longo prazo? Tem, mas os planejamentos delas estão muito focados em médio e curto prazo. Por quê? Porque são planejamentos que são mais fáceis de serem executados, não deixando esse planejamento a longo prazo esquecido. Tá? Então, na hora de considerar, e vocês pensarem em planejar algo, pensem considerando esse longo, médio e curto prazo. Tá? Longo prazo para mais de 5, 10 anos, médio prazo acima de 2
e curto prazo até 1 ano. E aqui esse fluxozinho que tem aí é o fluxo do planejamento, né? Que é planejar, executar, verificar e agir, que é o ciclo PDCA que a gente chama no planejamento, na administração. PDCA. Planejar, executar e agir. Tá? Alguns falam de monitorar também. Pronto. Suprimento da demanda. Se a gente produzir acima da demanda, pessoal, o que vai acontecer? Talvez corra o risco de nós formarmos grandes estoques. Quando nós temos grandes estoques, a gente tem que ficar pagando para esses galpões. Então, hoje, o mercado, dependendo do mercado, dependendo da produção, ele exige estoque mínimo. Outros exigem que vocês tenham grandes estoques. Lembrando que, quando você tem grandes estoques, o risco de você ter uma perda no seu faturamento pode ser maior, tá bom? Por isso que tanto estoque mínimo e estoque alto, eles precisam estarem balanceados, tá? Se um produtor rural plantar uma área extensa de milho e a safra mundial for muito grande, ele perderá dinheiro, porque a oferta será maior que a demanda. Isso responde à pergunta lá do Raimundo ainda agora há pouco. Que a demanda e os preços de commodities cairão. Contrariamente, se a oferta internacional for baixa, certamente terá uma boa lucratividade pela escassez do produto no mercado e pelo consequente aumento de preço. Foi o que aconteceu com o Brasil. Vários países tiveram uma baixa demanda de produtos produzidos no seu próprio país, e o Brasil conseguiu, né, para vocês verem o quanto o Brasil é forte no agro, por isso que a campanha o agro é pop, o agro é tech, né? Então, a gente conseguiu fornecer para muitos países. E a gente conseguiu colocar a balança comercial, a gente conseguiu equilibrar. Nos últimos governos, a nossa balança comercial ela ficava sempre em estado desfavorável. Por quê? Porque nós, brasileiros, consumíamos mais produtos estrangeiros do que o nosso produto era exportado. Então, a gente importava mais do que exportava. E quando a gente importa mais, a gente faz o quê? A gente deixa a moeda estrangeira, que é o dólar, mais valorizada. Quando a gente exporta mais, isso faz com que a nossa economia ela fique um pouco mais bem vista, um pouco mais forte. Só que a gente está falando, pessoal, da economia do agro, tá? A gente não está falando da economia do Brasil como um todo, para não confundir e achar que a nossa economia está muito boa, porque a gente sabe que não está, tá certo? Deu para entender, pessoal, até aí? A demanda pode ser vista a partir dos seguintes aspectos: demanda pendente, demanda independente e demanda conhecida. Demanda dependente é aquela gerada a partir do histórico de produção que temos. A demanda de caminhões necessária na safra de grãos pode ser calculada mediante a previsão de colheita esperada. Essa demanda dependente, ela é muito feita para identificar quantos caminhoneiros, quantos caminhões tem disponíveis para levar essa safra, tá? Essa safra do sul do Maranhão até aqui, ao Porto do Itaqui. Demanda independente é aquela que não depende de nenhum fator histórico, e sim apenas da previsão do planejador da produção. Uma agroindústria que cria um novo tipo de suco sem igual no mercado, não tem como prever quanto desse suco conseguiria vender no varejo. Nesse caso, a demanda é independente e o sucesso da estratégia depende da experiência do planejador que fará a previsão de consumo e de fabricação. Ou seja, enquanto na demanda dependente a gente precisa pegar na ponta do lápis quantos caminhões a gente tem disponíveis, a demanda independente ela já é algo que eu lanço um produto para o mercado e o produto, eu até fiz uma pesquisa para saber a percepção do meu possível cliente. Porém, eu não consigo prever de modo muito detalhado
quanto é que vai ser a minha receita, mas eu consigo ter uma previsão, uma porcentagem, tá? Por isso que é uma demanda dependente. Tá, eu criei o suco de carambola, vou lá, ou pitomba, enfim. Pitomba, que a gente quase não vê, né? Que é até uma piada. E aí o Matheus decide comprar esse suco de pitomba. O Matheus gostou tanto do meu suco e ele comprou lá 2 caminhões fechados. Eu não tinha noção, achei que ia vender só um caminhão. Então, é demanda independente, tá? Demanda conhecida é aquela gerada a partir dos pedidos dos clientes. O que é demanda conhecida? Eu já vendo 2 caminhões para o Matheus todo mês, no mês seguinte eu vou continuar vendendo 2 caminhões, porque o Matheus sabe que ele vai vender 2 caminhões. Se botar 3, talvez ele não consiga vender naquele intervalo de tempo. Então, isso é demanda conhecida, tá bom? Aí, para fazer o planejamento da produção, a primeira condição é saber qual o tipo de produção que a organização executa ou irá executar. Então, isso é importante quando vocês estiverem na condição de gerente de produção, vocês entenderem, essa produção é para estoque ou é sob encomenda, tá bom? Aí aqui tem um pouco o sequenciamento, tá, das atividades do controle de produção. E aqui tem um cálculo, na verdade, né? A gente tem que levar em consideração o que nós falamos ainda agora há pouco sobre qualidade, confiabilidade, custos. Aí vai aparecer uma porcentagem para vocês fazerem, mas isso é bem prático de fazer. Eu nem trouxe para a nossa aula. Bem aqui, ó, o exemplo, tá bom? Para a gente entender um pouquinho a capacidade da produção. Por esse exemplo aqui, a gente consegue levar em consideração quanto que a gente consegue produzir. É uma matemática bem fácil, até para quem não é bom de matemática dá para entender. Tá? Aí aqui a gente fala sobre as etapas da gestão da capacidade. Primeiro a gente mensura a demanda e a capacidade agregada. Depois a gente identifica os planos de capacidade alternativos, porque às vezes a gente mensurou uma demanda de capacidade agregada, que é o que é o agregado? Vendi o suco, mas também pude colocar um biscoito, sei lá, algo do tipo, tá? Identificar os planos de capacidade alternativos, eu conseguir também entender que eu posso, a partir disso, trabalhar alternativas. E aí, para chegar na fase 3, que é escolher o plano de capacidade adequado que eu vou usar para propor para a minha agroindústria, para a minha propriedade. Aí aqui tem as capacidades, os 3 tipos de capacidade. Capacidade de projeto, capacidade efetiva e capacidade real de produção. Capacidade de projeto, tudo aquilo que a gente projeta, que a gente planeja. Efetiva é aquilo que realmente está ali, que é o que vai acontecer. E capacidade real de produção, pensando quanto que possivelmente a minha estrutura, o meu maquinário, ele consegue produzir em termos reais. Quanto que eu combinei, quanto de fato não. Eu sou obrigado a produzir aquilo que eu acordei. Tá? Aqui fala um pouquinho sobre estoque, planejamento e controle de estoque. Estoque ele é importante, né? Porque, principalmente para a área de vocês, existem uns conceitos bem mais técnicos do que outras áreas. Né? O estoque de segurança, o estoque de ciclo, o estoque de antecipação, o estoque de distribuição, dependendo de cada produto, ele vai se enquadrar em determinado tipo de estoque. Tá? Um picolé de coco, um de chocolate, outro de morango, ele é por ciclo. Por quê? Porque ele é por temporada. Não se produz morango o tempo todo, não se produz coco o tempo todo, chocolate, a não ser que você consiga armazenar, né, esse estoque.
Os materiais armazenados podem ser matéria-prima, que são os insumos básicos para a maioria dos produtos industrializados e onde se encontram muitos produtos do agronegócio. Os em processos e os produtos acabados, que são aqueles que são considerados prontos para serem consumidos. Então, em um galpão, a gente pode ter uma câmara fria, que é o estoque para deixar aquele produto, aquele insumo ter um ciclo de vida maior. A gente tem aqueles que já foram processados, mas estão armazenados. A gente tem aqueles acabados que já estão na fase de produto, né? Passaram pela fase do insumo, da transformação, e estão na condição de produto, mas estão ocupando lugar em um armazém, em algum outro lugar, que quer que seja, mas pronto para ser distribuído. Tá? E aqui, pessoal, é a função just in time. Eu acho que vocês já ouviram falar nesse sistema de produção, né? É um sistema que ele é focado na velocidade da produção e você vai só vender aquilo que você só vai produzir aquilo que está pronto para ser vendido. Ele minimiza os estoques, ele minimiza esses aluguéis de armazenamento. E na área, no agronegócio, é muito comum ter grandes armazéns, né? Ter grandes galpões para armazenar essas mercadorias, esses produtos. O just-in-time não, ele vem para reduzir esse estoque, para que seja feito só de modo sob encomenda, tá bom? E com rigoroso tempo de entrega, como nosso slide apresenta, tá? Vincula o dinheiro como capital de giro, que fica indisponível para outros usos, representa o custo de armazenamento, aluguel de área e equipamento de estocagem, né? Quando você tem um armazém, você tem que ter custo com funcionário, você tem custo com energia, você tem custo com uma série de outras coisas, e o just-in-time ele veio justamente para minimizar, para reduzir. Mas, professor, o just-in-time ele pode ser feito para qualquer setor? Tem que levar em consideração a especificidade de cada setor. Alguns setores é muito mais proveitoso você ter grandes armazéns. Outros setores é muito melhor você adotar o just-in-time. Tá? Quando a gente está em estoque com grandes armazéns, nosso produto pode se tornar obsoletos, ultrapassados e impróprios para o consumo, podem trazer perigo no armazenamento com produtos inflamáveis e defensivos agrícolas, consomem espaços que poderiam ter outra destinação e tem custos de administração, que é o que eu falei para vocês. Tá? Pronto, meninos, olha, a nossa aula é isso, tá bom? A gente vai falar sobre os sistemas logísticos, sobre cadeia de suprimentos na nossa próxima aula. E a gente vai falar um pouquinho a gente vai fazer uma atividade prática, né? Então, eu vou falar de modo mais rápido, vou deixar 1 hora para falar sobre cadeia de suprimentos e sistemas logísticos. Essa aula é bem interessante, ela é bem bacana. Eu gosto muito porque vocês conseguem ver de modo mais abrangente o nosso sistema logístico e vão poder ter um entendimento maior, porque é o que vocês vivenciam no dia a dia, tá bom? E falar da cadeia de suprimentos também, que ela não pode ser, ela é dependente da administração, da operação e de produção, tá? Eu acredito que seja isso, já são quase 6 horas, e na próxima aula a gente fala um pouco mais, usa essas 2 horas de aula, tá bom? Alguma pergunta? Alguma contribuição? Pessoal, tá todo mundo aqui comigo ainda? Tá, sim, eu tô, pelo menos. Tá tudo certo até aqui. Tá? Agora eu vou parar aqui o meu compartilhamento para nós podermos tirar uma foto e colocar lá no grupo, tá bom? Nós somos 7, né? Legal. E vocês convidarem os outros colegas para estarem na próxima
na próxima aula. Tá bom? Vamos colocar aí o rostinho para a gente tirar uma foto? Raimundo, quer falar mais alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Laiane? Quero não. Quer não? Laiane, Diego, que chegou por último. Diego, tu és de onde, Diego? Imperatriz. Diego é meu xará, né, Diego? Imperatriz. Pronto. Obrigado. Bora lá, bora tirar uma foto. Todo mundo aqui mostrando seu rosto. Ah, Só para a gente registrar nossa aula, né? Pronto. Todo mundo sorrindo. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que eu tenha sido claro, tá? Com os exemplos. E até o nosso fórum e até a nossa próxima aula, tá bom? Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau.